honrado em receber o convite. Primeira vez que eu estou aqui com vocês, né? Conhecendo algumas pessoas pela primeira vez. Oi? Já saiu. Saiu não. Tira aqui ali. Além da ele engoliu o negócio. Obrigado por isso. Eu acho que é. Mas, gente, me sinto honrado de verdade, feliz por estar aqui com vocês. E eu queria deixar uma palavra bem rápida mesmo, enquanto no livro de Atos, capítulo 28. Atos, capítulo 28, versículo 1. Atos, capítulo 28. Amém. Essa versão aqui da linha é um pouco diferenciada. Então, né, algumas palavras sobre isso. Já salvos, soubemos então que a ilha se chamava Malta. Os que habitavam a ilha usaram conosco de muita bondade. Eles acenderam a fogueira e nos abrigaram a todos, por causa da chuva que caía e do frio. Enquanto Paulo juntava um feixe de gravetos e colocava sobre o fogo, uma serpente, fugindo do calor, prendeu seus pulmões. Quando os que habitavam a ilha viram a serpente pendurada na mão dele, disseram uns aos outros: certamente este homem é um assassino, pois embora salvo do mar, a justiça não deixa ele viver. Mas ele, sacudindo a serpente de fogo, não os sofreu mal algum. Amém. Eu convido a orarmos por esta palavra, que o Senhor rapidamente ministre em nossos corações. Amém. Oremos. Senhor, meu Deus, querido Pai, nós estamos gratos ao Senhor, pelo que o Senhor tem feito, Deus, no nosso dia. Obrigado, Jesus, pela sua bondade, pela sua graça e pela misericórdia na nossa vida. Foi ela que nos trouxe até aqui. Deus, que o Senhor possa abençoar esta união, esta amizade que nos aproxima do Senhor. Que o Senhor seja 100% com o Pai. Que clame de uma forma de um pequeno grupo. Sua palavra diz que quando estiverem reunidos dois ou três, o Senhor está no meio. Então, que nesta tarde, o Senhor venha se manifestar em nosso meio. Em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, quem é que não conhece a história de Paulo? Paulo foi um grande missionário. Ele saía quando ele foi chamado por Deus. E ele aceitou este chamado, ele saía de lugares em lugares, abria igreja, pregava a palavra do Senhor. Ele era direcionado pelo Espírito Santo. E o interessante é que havia momentos em que Paulo ele tentava ir por um local e em uma das suas cartas ele dizia: mas o Espírito de Deus me disse. Então Paulo ele era guiado pelo Espírito. Paulo às vezes planejava ir para o local. Estava preparado na mente dele, eu vou fazer isso. Mas vinha o Espírito Santo de Deus e disse: não é dessa forma, é dessa. E Paulo, ele se rendia no Espírito e obedecia. E nesse episódio aqui é interessante, porque alguns capítulos atrás, Deus ele entregou uma promessa para Paulo, dizendo: Paulo, convém que você pregue em Roma, você anuncie o meu evangelho em Roma. E Paulo, beleza, Senhor, aceito, né? Só que a gente vê o desenrolar de Deus para que isso acontecesse. Primeiro, Paulo ele é preso pelos próprios judeus, é levado ao Sinédrio para ser julgado e ali ser sentenciado. Aí Paulo utiliza dos seus direitos de cidadão romano, diz: eu sou cidadão da Roma, então preciso ser julgado lá. Deus ele dá sabedoria para Paulo argumentar, e a gente já vê o mover de Deus para que Paulo fosse a Roma. Dessa forma, Paulo sai de Israel e vai ser levado como prisioneiro até Roma, para ser julgado lá. É aí onde entra esse contexto que nós vimos aqui. A Bíblia vai dizer que durante o percurso
acontecem muitos e muitos problemas. O navio era cheio de prisioneiros. Paulo estava entre mais de 120 homens dentro do barco, dentro do navio, e de repente a Bíblia diz que os vendavais eram fortes, que o mar era revolto. Eles tentavam ir para um local e o vento não deixava, eles foram para outro local. Eles tiveram que jogar coisas de dentro do navio para não se afogarem. Eles tiveram que trocar de barco para que pudessem continuar a jornada. Eles tiveram que passar fome para poder chegar até o destino. E o que é isso que quer dizer para a gente? Que Deus muitas das vezes vai nos entregar uma promessa. Só que o desenrolar do acontecer dessa promessa nem muitas das vezes vai ser da forma que esperamos. Às vezes vamos ter que abrir mão de coisas. Às vezes o vento vai vir forte. E a gente pensava que iria ser uma direção contínua, mas de repente você é jogado para outra direção. Às vezes a renúncia ela vai ser mais pesada. Renúncia de amigos, renúncia de amizades, renúncia de algo que você goste, que você ame talvez, para que a promessa de Deus ela aconteça na sua vida. Deus ele prometeu para Paulo que ele iria chegar a Roma. Mas ele não disse, Paulo, você vai chegar lá em paz. Não. Você vai chegar tranquilo, né? Não. Tiveram vários empecilhos para que Paulo chegasse lá. E antes de chegar a Roma, Paulo, ele chega a uma ilha chamada Malta. Malta ali é meio que um refúgio para aqueles prisioneiros e para Paulo. Por quê? Porque até então eles tinham perdido e jogado tudo. O barco tinha ficado preso em pedras grandes, em um moinho de terra. Eles não tinham mais para onde ir. Eles pularam, eles nadaram, foram até lá. E quando chegaram até lá, essa ilha desconhecida, a Bíblia vai dizer que os bárbaros, os moradores de lá, prepararam uma grande fogueira para abrigar todos os prisioneiros, inclusive Paulo. O que é que a gente aprende aqui? Que durante a nossa caminhada, Deus ele vai preparar pessoas para que ajudem você nos momentos difíceis. Antes de você chegar lá, já vai ter pessoas preparadas da parte de Deus para lhe ajudar a chegar mais próximo da promessa. E ali os bárbaros nem conheciam Paulo, nem conheciam os prisioneiros, mas Deus ali, a Bíblia vai dizer, nós lemos que os bárbaros se utilizaram de muita bondade. Bondade a gente já sabe de quem vem de Deus. Então Deus deu graça para Paulo e para aqueles prisioneiros, para que a partir do momento em que os bárbaros vissem, eles sentissem bondade. Nós temos que ajudar. Deus ele vai preparar pessoas que lhe ajudem. E eles montam uma grande fogueira. Agora olha que interessante. Aquele período era chuvoso. Aquele período era frio. Como é que alguém monta uma fogueira na chuva? Quando eu li esse versículo e estava estudando, eu falei, meu Deus, que profundo. Como é que a gente consegue acender um fogo durante o período chuvoso? Os prisioneiros eles tinham mergulhado no mar. Eles estavam com frio, estavam com fome, estavam necessitados, inclusive Paulo estava lá. E de repente Deus ele agiu para que aqueles homens eles fizessem uma grande fogueira, não foi pequena, uma grande para abrigar todas aquelas pessoas. Deus ele nos ensina que quando ele está no negócio, o período pode ser desfavorável, mas maior é o Deus que está com você. Amém. Maior é o que está com você do que quem está com você. Eles fazem uma grande fogueira em um tempo desfavorável, mas Deus estava ali. E quando eles fazem aquela fogueira, acontece algo muito interessante. Todos se abrigam e começam a se aquecer e ficam acomodados. Só que o apóstolo Paulo, que estava ali, ele observa aquela situação. A Bíblia não diz, mas imagina ele. Ele olha para o fogo, olha para todos e vai se perguntar: até onde esse fogo vai? Ninguém está fazendo nada para que esse fogo continue. Se ninguém se movimentar, esse fogo vai apagar em algum momento. É período chuvoso, é desfavorável. Se nós não cuidarmos deste fogo, todo mundo vai morrer de frio. Aí Paulo ele se levanta, ele vai catar gravetos para alimentar aquele fogo. Alguém pode olhar para Paulo e vai dizer: olha, doido,
Vai catar graveto para colocar no fogo? Era o que tinha. Era o que ele podia ajudar. A Bíblia nos ensina, com Paulo, o exemplo de Paulo. Ei, se disponibilize, se levante para fazer algo para você. É muito bom chegar na igreja e o fogo já está pronto. É muito bom se ficar acomodado com o fogo que já está pronto, alguém que preparou para você. É muito bom ir para os cultos, é muito bom ir para os momentos de adoração, é muito bom ir para os momentos em que o pastor chama a igreja e lá está aquele fogo, mas ei, se você não fizer algo, esse fogo pode se apagar no meio da nossa vida. O inimigo levanta como inconformados, mas não apenas isso, mas inconformados que agem. Eu vou buscar graveto, eu vou me esforçar. Eu não vou fazer como os cristãos fazendo aqui, acomodados, ficam sem fazer nada. Eu tenho que fazer alguma coisa para Deus. Eu tenho que manter este fogo aceso. Agora, olha que interessante. Paulo ele levou sobre si a responsabilidade de manter a chama acesa, não apenas dele, mas dos outros também. Paulo ele olhou assim e disse, rapaz, eu tenho que fazer algo para manter esta chama acesa. E não é só para mim, é para que os que estão na dependência, minha também, eles usufruam, eles sejam aquecidos. O fogo